Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Está começando mais um quadro Rádio MP Entrevista. Vamos conversar com a Luciana Imaculada de Paula, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, o SEDA, sobre o Dia Mundial da Vida Selvagem. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Oswaldo. Antes, eu gostaria de algumas informações importantes. Todos os anos, o Dia Mundial da Vida Selvagem é celebrado no dia 3 de março. A data foi escolhida por ser o aniversário da CITES, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens ameaçadas de extinção, e foi assinada em 1973. Todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos termos da Constituição Federal. Sob essa premissa, o Ministério Público tem como atribuição constitucional, a tutela do meio ambiente, de forma a defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então é sobre um pouco disso que eu quero falar contigo, Luciana. Qual que é a importância de uma data como o Dia Mundial da Vida Selvagem para a defesa da fauna? A importância, de se ter um dia para se lembrar que nós precisamos defender a vida selvagem, ela é simbólica no sentido de trazer reflexão e conscientizar os seres humanos a respeito dos impactos que a vida humana tem causado ao planeta, e também nos trazer direcionamentos de como podemos viver de um modo que seja compatível com a vida saudável para todas as espécies. E do ponto de vista prático, Luciana, por que defender a fauna e a vida selvagem é importante no nosso dia a dia? Basicamente por duas razões. A primeira é porque cada animal ele tem um valor próprio, um valor intrínseco, uma dignidade própria, reconhecida pela Constituição, e que precisa ser preservada. Então, é dever do poder público, é dever da sociedade como um todo, proteger a vida e a dignidade dos animais pelo seu próprio interesse de viver e de não sofrer. Então, primeiro, por cada animal que compõe esse conjunto chamado fauna. E segundo, pela preservação da vida como um todo na Terra. Os animais, principalmente os animais silvestres, eles exercem funções ecológicas relevantes e contribuem através de serviços ecossistêmicos para a preservação da biodiversidade. Então, quando nós impactamos uma espécie, nós contribuímos para recrudescer o desequilíbrio ambiental, que todos nós já sentimos aí através das alterações climáticas. Voltando mais para o dia a dia, do ponto de vista prático, tem algum material que o cidadão pode consultar para se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema? A própria Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, ela mantém um blog, defesadafauna.blog.br, onde o cidadão ele pode acessar 2 guias, principalmente, sobre o tema que nós estamos conversando, que fala sobre como gerir conflitos dos seres humanos com os animais selvagens nas áreas urbanas. Os impactos sobre as áreas florestadas, sobre os hábitats, eles têm forçado muitas espécies animais a buscarem a sobrevivência na cidade. E algumas espécies, elas se adaptam muito, e nós vemos aí superpopulações, por exemplo, de capivaras, pombos, e outras espécies, elas aparecem por acaso. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, é comum a apreensão de onças, de saruês, de primatas, Então, esses guias, eles trazem aí numa linguagem fácil para nós cidadãos, direcionamentos sobre como reagir, quando encontrar um animal da fauna silvestre, E por tudo, que o cidadão também pode fazer, em termos práticos, é não interferir. Então, não ter animais da fauna silvestre sob sua guarda, Animais silvestres, eles não são pets, eles devem ficar na natureza, para que eles tenham ali oportunidade de desenvolver os seus instintos naturais, o seu modo peculiar de viver, possam contribuir para a realização dos serviços etéreos e não interferir. Também, não prejudicando ou não danificando os ninhos, e se caso se deparar com um animal, uma onça, com um saruê, com uma cobra, acionar os órgãos públicos responsáveis para que eles façam a remoção segura e ética dos animais. Eu não sei se isso é real, mas eu tive uma percepção no bairro onde eu moro. Depois da pandemia, eu senti mais pássaros, até alguns barulhos de macaquinhos. Essa pausa forçada que a humanidade precisou dar, acabou sendo bom para os animais silvestres de forma geral, ou foi uma percepção eventualmente errada? Então, eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas eu também percebi
compartilhei dessa percepção, né? Porque, assim, o ser humano aí não é visto pelas espécies animais como presa, mas como predador. Então, quando a gente retira o ser humano do ambiente, com certeza o animal aí fica mais à vontade, né? E ele tem mais condição de se reproduzir, né? De ocupar outros espaços, né? Que, enfim, você mencionou aí aspectos agradáveis dessa convivência, né? Ouvir o canto do pássaro, né? Observar um animal, mas que também pode trazer problemas, né? Pode trazer conflitos aí com a convivência com seres humanos. Então, se eu vejo, por exemplo, um bando de macaquinhos, né? E adorável, né? A gente gosta de ver, a gente quer fotografar, enfim. Mas se eu começar a alimentar esses animais, eu estou interferindo na vida selvagem. E esses animais, eles podem desaprender a buscar o seu próprio alimento, né? Podem se alimentar de coisas que não são adequadas para a saúde dele, então a gente pode causar problema de saúde. E eles podem, de algum modo, começar a interferir no ambiente privado do homem, né? Voltar para receber o alimento, se não tiver alimento, eles podem danificar coisas, né? Mesmo sem ter esse objetivo. Então, vale aí a premissa de que nós não devemos interferir, né? Eu acho que o verbo é observar. E, Luciana, quando a gente fala de animais silvestres, vem muito à mente tráfico de animais, né? E como que é combater esse tipo de crime no Brasil? É muito difícil, né? Porque, na verdade, nós não temos um crime específico para o tráfico. Com a nossa legislação, ela tem uma previsão para uma conduta que é manter animais da fauna silvestre, né? Sem autorização. Vários verbos. Manter, retirar da natureza, vários verbos. E não tem um tipo específico que é o tráfico de animais, que é essa conduta, que é uma conduta reiterada com uma finalidade comercial, né? Que é um modo de vida da pessoa. Ela, mal comparando, é como se a legislação, ela punisse o traficante de drogas com a mesma pena usuário de droga, né? Então, a nossa legislação hoje, ela tem uma mesma previsão repressiva para a clássica história da vovozinha com o papagaio na cozinha, para aquele cidadão que foi prendido ontem, né, em Muriaia, na zona da Mata Mineira, com 700 jabutis, nitidamente para fins comerciais. Então, é muito difícil por isso, porque o primeiro ponto é que nós não temos uma legislação adequada, um tipo penal, uma responsabilização penal que esteja à altura da gravidade dessa conduta. É claro que o cidadão, ele tem sua parcela, que existe um interesse de compra, existe quem vende para atender esse comércio. Então, o cidadão não deveria se interessar e trazer para si os animais da fauna silvestre. Se esse interesse não existisse, provavelmente esse comércio ele seria muito reduzido, né, para outras finalidades, né, biopirataria, etc. Mas o traficante de animais, ele deveria ser responsabilizado de uma forma mais gravosa, porque ele impacta, né, de forma perceptível o ecossistema local, né? Nós atuamos num caso na zona da Mata Mineira, que foi conduzido brilhantemente pelos colegas de fora, da época, em que foi constatada a defaunação de pelo menos um período de 200 quilômetros, né, de onde a quadrilha agia, né? Então, um caso bastante emblemático, né, em que a zona da Mata Mineira é vendida no Rio de Janeiro. E também, por trás, né, de todo esse movimento, nós temos aí crimes de maus tratos, os animais que são retirados da natureza, eles sofrem muito. Aquela vovozinha ter o papagaio na natureza, algumas estimativas calculam que outros 9 papagaios pereceram para que um animal ficasse na residência da pessoa, né? Porque as condições de manejo e de transporte, elas não são adequadas, então grande parte desses animais morrem. Temos também, muitas vezes, né, associações criminosas, tem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, e muitos desses, e temos visto uma tendência de associação dos crimes contra o meio ambiente, principalmente tráfico de animais, com o tráfico de drogas, com o crime organizado que atua em tráfico de drogas. Então, quando nós compramos um papagaio na feira, quando nós pegamos aí da mão aquele animal que nós achamos que é só mais um, nós estamos alimentando esse tipo de conduta criminosa, nós estamos fortalecendo uma associação criminosa. E realmente, se ninguém compra, com certeza diminui muito o tráfico, né? Aliás, você citou uma apreensão agora de jabutis, que foi agora no final de fevereiro, né? A polícia pegou um traficante com 700 jabutis no porta-malas. Exato, e ele já havia sido apreendido nas mesmas condições do ano passado. Então, esse é um exemplo, assim, muito clássico, né? De como a nossa legislação, ela precisa evoluir para que nós tenhamos aí instrumentos, né? Nós, como agentes da lei, tenhamos instrumentos para reagir à altura dessas condutas, né? Quando nós pensamos em sequência, em cadeia, né? Esses 700, os seus
seus descendentes, os demais que pereceram, dentro do carro havia vários mortos, mas que pereceram no local, nós fazemos uma projeção, podemos mentalmente fazer essa projeção inteira de quanto serviço ecossistema, né? E cada animal que foi retirado do seu hábitat, né? Ele é transportado dentro de uma caixa de papelão, dentro de um veículo, até chegar àquela casa, tem um sofrimento grande. Os animais são seres sencientes, né? A nossa ciência, nós que temos animais domésticos, nós percebemos no nosso dia a dia, né? Que o cãozinho gosta mais de alguma coisa, que ele fica feliz quando a gente chega, ou que ele fica triste quando a gente sai. Então a gente percebe que ele tem o sentimento, que ele tem consciência e que ele não quer sofrer, né? Assim como nós seres humanos. Mas houve uma declaração formal da ciência, né? Que é a Declaração de Cambridge, que fez 10 anos, que reconhece que os vertebrados, algumas espécies também de vertebrados, elas possuem esses cortes neurológicos semelhantes aos nossos e que são compatíveis de gerar essas sensações que nós também experimentamos. Então, esses jabutis, além de um número, né, eles são também um indivíduo protegido pela Constituição, reconhecido pela ciência como alguém, vamos falar assim, como um outro que é capaz de experimentar sensações dolorosas, sofrimento. Isso deveria importar para nós, seres humanos. E falando especificamente de Minas Gerais, Luciana, como que é a proteção da vida selvagem? Então, Minas Gerais tem atuado fortemente no combate, né, ao tráfico de animais da fauna silvestre, através de mais de 300 promotores de justiça que atuam na defesa do meio ambiente, né? Os animais, eles estão inseridos aí nesse conjunto de bens ambientais, e eles contam, os promotores de justiça, com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, que é uma estrutura voltada especificamente para apoiar os promotores na defesa da fauna. Então, a coordenadoria, ela tem favorecido aí o contato com os outros órgãos, como o Instituto Estadual de Florestas, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Polícia Militar de Meio Ambiente, Polícia Civil. Em conjunto, nós realizamos várias operações de autos comuns e um produto que eu acho super importante, né, desse esforço conjunto dos órgãos em Minas Gerais é a criação dos centros de triagem de animais silvestres, né? Nós precisamos de lugares, né? O nosso estado é muito grande, temos 853 municípios, de lugares estratégicos para receber os animais que são capturados da mão de traficantes, para que eles possam ser criados, recuperados, reabilitados e retornados à natureza, né? Então, é importante que o cidadão saiba que quando esse animal é apreendido, ele passa por todo um processo de análise. A maioria dos animais, por exemplo, voltando para o papagaio da vovó, que chegam nos CETRAS, eles chegam debilitados de saúde, porque eles têm uma alimentação inadequada. Tem animal que chega sendo alimentado só com bolacha de maisena, com semente só com semente de girassol, e eles têm uma alimentação variada no meio ambiente. Então, eles são reabilitados, eles aprendem a ser selvagens de novo, e depois eles voltam para a natureza. Custa muito dinheiro, é um processo caro e demorado. O papagaio, por exemplo, ele demora 2 anos para ser reabilitado, em média, e depois volta para a natureza, é monitorado, é todo um esforço governamental para que isso aconteça. E hoje nós contamos com pelo menos 5 CETRAs dentro do estado de Minas Gerais, que foram implementados com o apoio do Ministério Público e o esforço do governo do estado de Minas Gerais, através do Instituto Estadual de Florestas, e temos aí a intenção de garantir a expansão desses lugares, porque sem ter os lugares, os CETRAs, nós não temos como devolver os animais para a natureza. E aí, só mais uma questão sobre os CETRAs, é importante que o cidadão saiba que se ele tem um animal de estimação, um animal da fauna silvestre, que ele cuida como se fosse um animal de estimação, ele pode entregar voluntariamente os CETRAs, ele não vai ser multado, ele não vai sofrer sanções penais se ele fizer essa entrega voluntária em qualquer CETRAs no estado, e esse animal, ele vai ter a chance de voltar para a natureza. As pessoas pensam que vão deixar o papagaio lá, o papagaio vai sofrer, ele pode acompanhar esse processo, porque o papagaio vai ficar muito feliz, ele se conecta com o bando, ele é reabilitado, depois ele é solto. Nos processos de monitoramento, né, que foram feitos aí nos projetos Voar, IBAMA, com uma ONG parceira chamada Waitan, todos os animais monitorados que foram retirados das residências e nunca tinham vivido na natureza, eles parearam, né, eles constituíram pares, porque eles são animais monogâmicos e constituem pares para a vida, construíram ninhos e se reproduziram. Então, eles têm a oportunidade de viver um dia livre. Quando nós pensamos num animal que está dentro de uma casa, ele é um animal que está preso, sem que comete no crime, né? Trazendo aí uma semelhança para o nosso sistema punitivo. Então, as pessoas podem dar essa oportunidade para os animais silvestres voltarem para a natureza, fazendo a entrega voluntária e não vão sofrer nenhum tipo de sanção. Conversamos com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. Luciana, muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade nesse dia de conscientização. Espero ter contribuído para essa reflexão necessária
necessário. Obrigada.